Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão, família da Rede Petrópolis de Televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook. Estamos ao vivo no Facebook por intermédio do aplicativo da RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de Televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você poderá assistir no próximo domingo, pela RPT, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, pelo Facebook, agora, é só você baixar o nosso aplicativo da RPT Play e você terá uma conexão conosco a partir das mídias da internet. Em Play Store é só baixar lá o nosso aplicativo e você assistirá o nosso programa. Nossa programação também está no YouTube e para acessá-la, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises por ordem cronológica. São 5 anos de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica e o entretenimento do internauta. Hoje, dia 22 de novembro de 2018, estamos fazendo mais um programa ao vivo e nosso primeiro quadro é o dia 22 de novembro na história. Hoje é o 326º dia do ano e lá se foram 326 dias do ano de 2018. Faltam apenas 39 dias para encerrarmos o ano de 2018. Muito bem, então vamos aqui ao nosso primeiro ponto do dia 22 na história, 1497, 22 de novembro de 1497, o explorador português Vasco da Gama, navegador, torna-se o primeiro europeu a navegar pelo Cabo da Boa Esperança. Primitivamente, ele era chamado de Cabo das Tormentas, localizado ao sul da cidade do Cabo, na África do Sul. Vasco da Gama foi quem descobriu o caminho marítimo às Índias, um feito histórico e científico. À época, praticamente uma notícia revolucionária quando se soube que ele havia dobrado o Cabo da Boa Esperança, ligando o mundo ocidental, ou seja, melhor, ligando e aproximando o mundo ocidental do Oriente. Essa aproximação não foi apenas uma aproximação geofísica, mas, sobretudo, uma ligação cultural e comercial da parte ocidental do mundo com o Oriente, né? Esse Cabo da Boa Esperança, que era conhecido antigamente como o Cabo das Tormentas, ele se situa na parte ocidental da cidade do Cabo. Vou pedir até para mostrar o mapa da África, para nós vermos a posição onde ele se situa, lá naquela pontinha, lá no final, na parte ocidental, sul do continente africano, onde está situada a cidade do Cabo. É exatamente ali. Ali haviam muitas tormentas marítimas e ninguém ousava passar dali. Imaginava-se até que houvesse um inferno, um buraco, em que os navios cairiam. E esse tabu foi, aos poucos, sendo quebrado pelos navegadores portugueses que avançaram sobre essa região. Também temos que lembrar que foi exatamente ali que naufragou a caravela da esquadra de Cabral, comandada por Vasco de Ataíde. Logo depois que eles descobriram o Brasil, eles partiram rumo às Índias,
para a exploração das Índias, né? Vasco da Gama foi aquele que fez a primeira viagem, mas a frota de Cabral é que efetivamente trouxe um grande material de lá e fez a ligação do comércio e também assentou bases de uma colonização portuguesa na Índia. E durante essa viagem, eram, se não me engano, 13 naus, teve uma que naufragou com 150 pessoas durante a madrugada. Isso foi no final do ano de 1500, por volta do mês de novembro ou dezembro do mês. Vasco da Ataíde era o comandante dessa embarcação. Falando em marinha, em 1910, 22 de novembro de 1910, marinheiros iniciam na Baía de Guanabara a revolta da Chibata, reivindicando melhores condições de trabalho na marinha. Esse é um tema extremamente polêmico, porque se você analisar pelo lado que a esquerda sustenta, que sempre se colocou até a negritude do Brasil, uma espécie de comemoração por essa revolta da Chibata. Por outro lado, ela foi um movimento extremamente violento e que foi posteriormente reprimido pela própria Marinha, porque mataram violentamente o comandante de uma embarcação onde houve a revolta. E esse tema é extremamente polêmico. Eu estou procurando um oficial de Marinha, historiador, possivelmente virá aqui daqui mais algum tempo. Ele mora no Rio de Janeiro, eu estou fazendo contato. Eu quero ver se eu trago aqui para ele poder pormenorizar essa história da revolta da Chibata e ver qual é a posição que a Marinha hoje tem em relação a esse tema. É realmente uma situação, hoje, olhando do ponto de vista histórico, mas na época foi realmente uma catástrofe. De qualquer forma, essa revolta serviu para modificar em muito o comportamento dos superiores na Marinha. Sabe-se muito bem que ninguém queria ir para a Marinha naquela época. Na ilha de Marajó, no Pará, no Nordeste, às vezes eram caçados a laço. Não havia voluntários não, eram caçados a laço para que pudessem ir para a Marinha e servir como marujo. E passavam por uma escola de formação, mas eram pessoas extremamente rebeldes, rústicas, né? Isso faz parte da nossa história. Bom, 22 de novembro de 1928, foi realizada a primeira apresentação em Paris de Bolero. Bolero, que é a mais famosa música de Joseph Maurice Ravel, chamado o Bolero de Ravel, popularmente conhecido como o Bolero de Ravel, que é aquela música que começa lenta, sempre numa mesma linha melódica, e então ela vai aumentando, vão se somando novos instrumentos, e no final é o mesmo tema com a orquestra toda tocando. 1943, 22 de novembro de 1943, o Líbano, aqui um forte abraço aos nossos amigos da colônia libanesa. O Líbano torna-se independente da França depois de 23 anos de dominação que começou logo após a Primeira Guerra Mundial, quando aquela região foi perdida pela Turquia. Era o Império Otomano que se desmoronou, a Turquia se torna uma república, eles perderam em função da própria guerra, porque eles estavam do lado de lá, do lado de quem perdeu. Embora tivesse havido um armistício, mas o lado alemão e os seus aliados perderam a guerra, né? Porque foi quase que um armistício incondicional. Então, o Líbano se torna um protetorado francês e só durante a guerra, quando também a França é invadida pelos alemães, é que o Líbano tem a possibilidade de se tornar independente. Isso foi no dia 22 de novembro de 1943. Em 1943 também houve, no dia 22 de novembro, os líderes aliados da Segunda Guerra Mundial se reúnem no Cairo, Egito,
para discutir a guerra contra o Japão. Os Estados Unidos tinham acabado de ser bombardeados em Pearl Harbor, e foi em novembro de 42, aliás, novembro de 41, né? E um ano depois estavam traçando estratégias entre esses aliados. Que participaram desse encontro foram os Estados Unidos, a Inglaterra e a China, que eram os 3 países que mais tinham interesse numa guerra contra o Japão e estavam sofrendo os reveses das invasões japonesas em toda aquela região ali do Oriente. Em 1963 é lançado o disco With the Beatles, o único álbum duplo da banda, tá? Também dia 22 de novembro de 1963. Em 1963 também John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, é assassinado em Dallas, no Texas, enquanto percorria as ruas da cidade em carro aberto. Em 1966, os membros da Comissão Warren se opõem à abertura de um novo inquérito sobre o assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Bom, sobre o assassinato de Kennedy, paira até hoje grandes mistérios sobre quem teria mandado matar o Kennedy. Acusa-se grupos políticos de Washington, a máfia americana, o serviço secreto cubano, junto com os russos. Enfim, há uma série de polêmicas e especulações sobre a morte de John Fitzgerald Kennedy. No entanto, paira também mistérios sobre as investigações sobre o assassinato do assassino, do pretenso ou suspeito assassino de Kennedy, que logo depois foi assassinado por uma pessoa que se sentiu revoltada, raivosa com aquela situação e deu um tiro a queima-roupa dele na hora que ele estava sendo conduzido do local onde ele tinha sido preso para possivelmente a cadeia, e o sujeito puxou a arma e o matou. E logo depois também morreu. Então, é um caso em que está acobertado por vários mistérios e que até hoje não foram decididos, não foram, infelizmente, desvendados. Muito bem, meus amigos, temos aqui, então, o nosso dossiê, a nossa história, né, do tempo. Eu não coloquei a vinheta. Vou pedir então à minha produção que coloque a vinheta do Dia na História para a gente encerrar. Vamos encerrar com a nossa vinheta, então, esse capítulo aqui do nosso programa. A vinheta, por favor. Bom, essa então é a vinheta do nosso capítulo O Dia na História, dia 22 de novembro na História. Agora, no nosso programa hoje nós não vamos ter tema de fundo, porque eu não consegui um convidado hoje para entrevistar. Foi uma semana terrível, né, com feriado, uma meia semana, né? Então nós vamos fazer um programa hoje eminentemente jornalístico e também contando algumas coisas da história. Então, o nosso jornalismo dossiê História, vamos à vinheta. Muito bem, meus amigos. Uma notícia que interessa a todos, né? O general Richard Nunes, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo Gabinete de Intervenção, afirmou que a Polícia Civil identificou alguns dos participantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, que fora assassinada em 14 de março deste ano,
no centro do Rio. Temos aí a foto da Marielle. Prisões não foram efetuadas, pois acredita o general que as mesmas deverão ser feitas de surpresa e todas ao mesmo tempo. A prisão antecipada de um, segundo o general, comprometeria a certeza de que os demais possam ser presos. O objetivo seria capturarem todos de uma vez só, para não dar chance de fuga. Esta foto que está aí é uma foto emblemática, porque possivelmente foi a última foto de Marielle. Foi exatamente naquele dia que ela estava lá na Lapa, conversando com um grupo de pessoas sobre assuntos de natureza social, sobre a mulher, que era a área que ela mais se dedicava, né, Marielle. Então está aí a foto. Embora o pessoal da esquerda deseje a morte de Bolsonaro e fazem uma perseguição política contra Bolsonaro, nós aqui estamos torcendo para que a Marielle, embora a gente não concorde muito com as ideias dela, mas nós estamos torcendo para que esse assassinato seja desvendado e os criminosos efetivamente sejam presos, processados e condenados, porque nós não podemos pactuar com tamanha violência com que a Marielle foi assassinada. A Marielle e qualquer outro político não merece esse tipo de coisa. Se tem alguma coisa a pagar, é a justiça que tem que fazer a pessoa pagar, e não crimes. Agora, Marielle, infelizmente, ela atuou numa área de muito risco, de muito perigo. Ela atuava em áreas de comunidades e para que ela pudesse ter acesso a essas comunidades, ela tinha estreita relação com traficantes, com os donos dessas áreas. E aí, por isso, ela defendia de uma forma direta e indireta essas comunidades com esses marginais contra os marginais chamados de milícias, de milicianos. Então era bandido contra bandido e ela estava no meio desse fogo. E acabou sobrando para ela. Infelizmente, essa é a realidade. Embora o pessoal da esquerda esteja aí abertamente torcendo pela morte do Jair Bolsonaro, defendendo o criminoso que tentou matá-lo, enfim, são circunstâncias da vida e nós não podemos pactuar com isso. Muito bem, meus amigos, então, continuando aqui, agora nós temos um fato bastante interessante por um lado e apreensivo por outro. A delação do Palocci. Está rodando um vídeo na internet que promete revelações bombásticas na delação do Palocci. Até agora, essa delação dele está fechada a 7 chaves. É uma espécie de um pavão misterioso no reino da Lava Jato. As partes mais importantes serão publicadas a partir de janeiro. E Val Gama, que fez esse vídeo, está aí, diz que a situação é complicadíssima e que a presença de Sérgio Moro vai provocar uma mobilização das máfias internacionais que atuavam via grupos estrangeiros aqui no Brasil, com essa roubalheira política de dinheiro que o PT provocou ao longo desses últimos anos. Vamos ao vídeo para a gente dar uma checada nisso. Oi, meu nome é Val Gama. Vocês acharam que o Lula estava nervoso no depoimento dele para a juíza lá em Curitiba? Nervoso, o Lula vai ficar a partir de janeiro, porque a partir de janeiro vão começar a ser publicadas as partes mais importantes da delação do Palocci. A delação do Palocci é uma coisa bárbara, é uma coisa assim que os brasileiros vão ficar absolutamente chocados. Muitas pessoas físicas, muitas empresas, nomes de pessoas muito conhecidas, alguns artistas, gente que andou fazendo campanha aí, ele não, essa coisa toda, envolvidas numa situação bastante complicada. A Polícia Federal já sabe,
O Ministério Público já sabe, a Receita Federal já sabe, de muita gente que foi usada como laranja por pessoas do PT. É sério o assunto. A partir de janeiro, nós vamos ver situações assim extremamente tensas nesse começo de governo. A saída do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça vai ser uma coisa maluca. Nós vamos viver aqui no Brasil uma situação assim de máfia internacional. Grupos estrangeiros atuando, grupos internos de facções criminosas tentando proteger. Vai ser uma luta. Quem acha que a loucura acabou, que a Lava Jato acabou, essa coisa toda, nem começou. A delação do Palocci é complicadíssima. Envolve muita gente. Isso não é só o que alguns vídeos que está contido em alguns vídeos que estão circulando aí, nem nada. Até acho que essas pessoas que estão fazendo esses vídeos não temem pela própria vida. Pessoas que estão dizendo coisas aí, eu assisti 1 ou 2 vídeos, e pessoas querendo dar detalhes. Isso não tem detalhe para dar, porque na verdade verdadeira, pouquíssimas pessoas sabem disso. Muito poucas pessoas sabem. Mas a delação do Palocci, que se soube até agora, não é nem a ponta do iceberg. Ele conta em detalhes aonde foi o dinheiro, como foi o dinheiro e em nome de quem foi o dinheiro. É sério. É muito sério. Muito bem. Então, é preocupante por um lado, porque nós sabemos que será um grande desafio para o governo do Bolsonaro desvendar os mistérios que estão aí. A delação do Palocci realmente vai ajudar bastante, porque tem muita coisa ainda envolta. E todo dia aparece. Agora surgiu uma notícia do INCRA, que é o próximo ponto que eu vou tocar. Tem o escândalo também dos mais médicos. Nós estamos agora descobrindo uma série de coisas anormais, irregulares, que aconteceram nesse trato aí com os cubanos. E já se fala abertamente que o acordo não era um acordo de Estado para Estado, mas era um acordo da Cuba comunista com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, era um arranjo. Esses 8 mil médicos que andaram por aqui, pelo Brasil, pelo interior, nós vamos saber a real situação deles também, o que eles faziam, porque não era só medicina. E a gente sabe que a medicina deles era uma medicina apenas de triagem, que eles não são médicos, eles são enfermeiros especializados em triagem. Então essa é que é uma realidade. E os escândalos que o Palocci, vamos dizer assim, a roubalheira que o Palocci confessou e que vão se transformar em verdadeiros escândalos, vão estourar sobre o governo do Bolsonaro. Bolsonaro vai ter um desafio muito grande. É muito escândalo para apurar. É muita roubalheira, muita irregularidade. O governo Bolsonaro, nesses primeiros 4 anos, será apenas um governo de impulsão de uma situação nova. Mas vai ser muito difícil mobilizar, porque ficou muita coisa para trás, muita coisa errada, muita roubalheira. Uma vantagem que nós vamos ter, possivelmente, é que nós vamos fechar as torneiras. Vai uma gama de gente embora a partir de janeiro. São milhares e milhares de funcionários que vão ser mandados embora porque eram cupinchas do PT. Era gente que estava lá só para mamar na teta, não fazia nada, não produzia nada. Então essa que é a realidade. Então vamos aguardar com bastante expectativa essa delação ser publicada, né? A delação já foi feita. A publicação da delação do Palocci nos detalhes que o nosso amigo Ival Gama aí está apontando. Muito bem, então vamos agora à invasão de terras e reforma agrária no INCRA. Esse é um outro escândalo que se avizinha e que já foi inclusive dirimido, já foi descoberto, os detalhes, como foi. O escândalo da reforma agrária no Brasil é algo inimaginável. O INCRA, durante os governos Petralhas, foi o maior devastador dos biomas amazônicos. E segundo Rodinei Candeia, que é quem vai falar nesse vídeo agora próximo, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, ele participou em Brasília de algumas investigações. Ele fez parte lá
um processo qualquer que ele vai explicar. O MST, funcionários do INCRA, gerente de banco, líderes das invasões, a reforma agrária chegou até a ser suspensa pelo Senado, depois que descobriram que 77 milhões de hectares, que é a área do agronegócio, e que produz 250 milhões de toneladas de alimento, é menor que a área que foi distribuída para a reforma agrária, que é de 88 milhões de hectares. Quer dizer, tudo que se produz no Brasil é menor do que aquilo que o PT fez. Eu acredito que até o PSDB também, isso aí já deve vir desde o tempo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Esses 88 milhões de hectares que foram distribuídos e que não produzem absolutamente nada, porque não há dados sobre essa produção. É um grande mistério. Eu, quando estive no interior da Bahia, eu visitei lá uma comunidade dessas, de invasores, que eles diziam que estavam produzindo, etc, etc. O cara me atendeu muito bem, conversou, uma pessoa, o conversador, porque o baiano é um cidadão preparado, né? Você chega em qualquer lugar da Bahia, os caras sabem falar, se posicionar, porque eles realmente são cultos, são instruídos. Agora, eu não vi absolutamente nada lá. O que eu vi foi um cara de arma, uma carabina na mão, andando lá no meio do mato. Isso foi o que eu vi. Então, não há dados sobre essa produção dos invasores que conseguiram a reforma agrária pelo INCRA, com 88 milhões de hectares. Então, o que se conclui? Tem a tal da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a Comissão Pastoral da Terra e o MST. Esses são os sustentáculos da reforma agrária no Brasil e que agora se descobriu que é uma grande picaretagem. Inclusive a Comissão Pastoral, que é ligada, a Comissão Pastoral da Terra, que é ligada à Igreja Católica. Tem aí também uma picaretagem nisso aí. Então, esse escândalo já estourou, órgãos do governo federal já tinham apontado a necessidade de suspender a reforma agrária, o Senado suspendeu e agora vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Vamos assistir o vídeo, então, do Rodinei Candeia sobre esse tema. Pessoal, eu sou o Rodinei Candeia e vou conversar com vocês sobre a reforma agrária. Há uns dias atrás, saiu uma matéria no site do UOL criticando o governo porque esse não faz mais assentamentos da reforma agrária. Eu assessorei a CPI da FUNAI do INCRA durante 1 ano e meio e descobri como funciona o esquema por trás da reforma agrária, que é um grande negócio político. Existem 3 entidades, FETAG, MST e Comissão Pastoral da Terra, que praticamente são franqueadores da reforma agrária. Eles preparam grupos para invadir as áreas. A partir do momento que essas áreas são invadidas, o INCRA vai lá e loteia e distribui para 200 pessoas que não são aquelas que invadiram. Essas pessoas passam a obter benefícios do Estado, como PRONAF, crédito de instalação, crédito para energia elétrica. E esse dinheiro é distribuído entre gerentes do banco, funcionários do INCRA, líderes das invasões e outras pessoas. O Tribunal de Contas da União descobriu esse esquema e apontou que existem 578 mil lotes fraudulentos da reforma agrária, mandando suspender a reforma agrária no Brasil. Um estudo do Senado Federal mostra que o maior devastador da Amazônia é o INCRA nos assentamentos da reforma agrária. Essas pessoas que estão sobre a terra acabam se viabilizando e são retiradas de lá e o INCRA faz novo assentamento sob um esquema que não termina nunca, se transformando numa indústria da reforma agrária. A área do agronegócio no Brasil tem 77 milhões de hectares e produz 250 milhões de toneladas. A área distribuída para a reforma agrária são 88 milhões de hectares e não há dados sobre a produção. O que nós precisamos é transformar essas pessoas que foram assentadas em produtores rurais, dando vida digna e independência para eles, transformando o Brasil no maior produtor mundial de alimentos.
Bom, então nós temos aí essa situação que é deveras preocupante. Ninguém esperava por isso. Mas tudo que se mexe nesse país tem problema. Problemas que foram criados ou pelo PT ou que se iniciaram lá nos governos do PSDB com o Fernando Henrique Cardoso. Escândalos e mais escândalos, e roubalheira. Hoje eu ouvi notícias no rádio sobre várias prisões que foram feitas no interior do país relacionadas com prefeituras, com municípios, Norte e Nordeste. Vários. Tem inúmeros, mas dezenas de prefeitos e ex-prefeitos que já estão presos por escândalo. Quer dizer, todo o dinheiro que se arrecada no Brasil virou uma torneira para a corrupção. É como se tivesse uma ligação direta de hidráulica em que jorra toda essa corrupção, jorra direto nos cofres desses políticos. E o povo que elege, que paga imposto, não tem benefício de nada, porque os políticos cada vez mais priorizam os seus interesses e roubam o dinheiro que é público, que é nosso. Vamos ver o que vai acontecer a partir de janeiro. A expectativa é muito grande. Muito bem, meus amigos, agora nós vamos falar um pouco sobre a ideologia nas escolas, né? A escola com partido. Explica Luiz Felipe Pondé, que é o filósofo de nossa preferência, explica o porquê de professores universitários serem de esquerda. É a moda. Você chega em qualquer lugar hoje, qualquer universidade, a tendência do professor é a esquerda. Até aí, tudo bem. Ter simpatia pela esquerda é uma coisa. E fazer militância política de esquerda dentro da universidade é outra, completamente diferente. Então, é importante saber como funciona esse sistema. Foi o que exatamente o Felipe Pondé nos dá como o diagnóstico dele, para a gente entender o porquê desses professores atacarem com unhas e dentes o movimento Escola Sem Partido. Há uma grande parcela da população brasileira, de líderes políticos, de críticos, de pessoas que têm influência na opinião pública, serem contra essa militância específica de esquerda partidária. Então a militância é PSOL, é PT, eles só falam disso. Toda e qualquer matéria que se coloca no quadro negro para os alunos tem a ver com a ideologia política. Então, esse movimento Escola Sem Partido veio para combater isso. E eles estão fulos da vida com essa situação. Eles não querem saber de qualquer sistema que possa restringir a atuação política deles, ideológica, dentro das escolas. Então, se tirarem desses professores a prerrogativa de fazerem o proselitismo e a ideologia partidária em sala de aula, simplesmente quebra o sistema de aparelhamento da juventude à militância socialista. Porque a militância socialista, ela vive exatamente se alimentando das novas gerações que são formadas nessas universidades por professores que são militantes. Então, o contingente sempre vai engrossando e trazendo sempre gente mais nova. E gente nova disposta a tudo. Vídeo que aconteceu essa semana lá em Brasília, que teve lá uma estudante que, falando impropérios, palavras de baixo calão, simplesmente xingou o presidente da República recém-eleito, Jair Bolsonaro, chamando ele dos maiores impropérios, quer dizer, uma falta de respeito total. Aonde nós vamos parar? Então, isso tudo é uma reação violenta da escola com partido ideológico, que discrimina outros professores de direita, que se opõem às ideias de esquerda. Então, eles querem ser uníssonos, eles querem ser unilateralmente estabelecidos como os professores da dialética
acadêmica. E se falar de direita, eles até correm o risco até de morrer ou de apanhar muito, como aconteceu com um professor lá em Recife, que eu mostrei aqui na semana passada, que foi perseguido, queriam matá-lo. Inclusive, ele teve que ser tirado de dentro da cantina da faculdade, de uma maneira de proteção dos funcionários da universidade, porque ele poderia ser linchado naquele momento. Isso aí está dando, inclusive, um problema na Justiça Federal. Então, vamos ao vídeo do Pondé sobre essa questão, né? O porquê a maioria dos professores é de esquerda. Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. Eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte: porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles, ao aderirem a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, ao aderirem a essa seita, eles sentem que eles são pessoas do bem. É mais ou menos como se eles se olhassem no espelho e vissem a cara de Jesus do outro lado. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem, né? E como todo mundo que já estudou um pouco de história da filosofia moral, ou mesmo história da santidade na tradição católica, sabe que todo mundo que se acha do bem, na realidade, é do mal. A outra causa é um pouco mais prosaica, é porque você ser de esquerda, e no caso defender o PT e as seclas, você na realidade faz parte de um grupo, de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem, é mais fácil passar em alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter. Isso realmente é uma realidade. Eu conheço algumas pessoas que se inserem dentro desse perfil. Pessoas que não eram de esquerda, pessoas que na conversa do dia a dia nunca se empolgaram tanto com a esquerda, e que de repente você vê o fulano, o Beltrano, tendo um cargo importante numa universidade, numa faculdade, e o sujeito vira esquerda, vira um militante. Então é exatamente isso aí que está sendo colocado. É uma conveniência com vantagens pecuniárias, vantagem de imagem, podem aparecer, tem espaço, enquanto que aqueles professores que são fiéis ao seu perfil ideológico e fiéis à sua neutralidade como professor na escola, que não coloca a sua ideologia acima da matéria. O que é importante para o professor é ele chegar na universidade e ele passar o ponto que ele tem que professorar, né? Que ele tem que ensinar o aluno, ou que ele tem que despertar o aluno para o estudo, né? É aquele ponto. Eles estão desviando. Então, quando se trata do ponto da matéria que tem que ser enfrentado pelo professor em sala de aula, eles estão trocando isso, estão alijando, deixando de lado
para falar sobre ideologia política. Então, as universidades hoje vivem esse ambiente. E é por isso que a violência aumentou assustadoramente nas universidades públicas no Brasil e até, como falou o Luiz Felipe Pondé, em muitas universidades particulares também. Porque esses mesmos professores que foram formados e estão na universidade pública também foram formados em universidades públicas e sofrem desse mesmo mal, que é essa ideologia maligna de esquerda que eles tendem sempre a militar e só falam nisso nas universidades. Isso é mau caratismo, é desonesto. Eu concordo plenamente com o Felipe Pondé sobre esse enfoque dele e sobre a conclusão desse raciocínio. Muito bem, meus amigos, agora vamos relaxar um pouco. Vamos saudar a mandioca. Lembra da mandioca? Lembra da Dilma? Pois é. Então vamos assistir o Melô da Mandioca, que foi feito em homenagem a Dilma. Um pouco de música aí mais para nos alegrar. Vamos lá. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Pra mim essa bola é o símbolo da nossa evolução. Mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Muito bem. Dilma Rousseff, a mulher sapiens. A mulher sapiens do Brasil. É a mulher que governou esse país e, se não é caçada antes do término do seu mandato, ela teria empurrado o Brasil para o precipício. Nós sempre vivemos à beira desse precipício, sempre vivemos perigosamente, mas com a Dilma, ela estava realmente empurrando para o buraco do precipício. Agora vamos assistir o Marcelo Madureira. Sabe quem é o Marcelo Madureira? Um artista cômico global, muito conhecido. Ele é uma pessoa de esquerda radical, mas está surpreso com a formação do Ministério de Bolsonaro. Aí é que eu digo, você pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas ele tem que ter o bom senso. Quando você está de direita e tem alguma coisa para elogiar na esquerda, ele tem que ter o bom senso para admitir e reconhecer. Então é o caso do Marcelo Madureira. Ele vai colocar aí nesse vídeo agora, vai expor quais são as razões pelas quais ele acha que o governo Bolsonaro está indo num bom caminho. E ele está satisfeito. Então vamos lá, vamos ao vídeo para ver como é que o Marcelo Madureira analisa esses primeiros passos da formação do Ministério do futuro presidente Jair Bolsonaro, que assume no dia 1º de janeiro. Vamos lá. Mais uma bola dentro do Jair Bolsonaro. Eu já estou ficando nervoso. Eu, como de esquerda radical, estou ficando nervoso. O governo do Jair Messias Bolsonaro nem começou, só dá bola dentro. Aliás, essa nomeação aí, essa sugestão da ministra da Agricultura foi outra jogada inteligente do Bolsonaro. Se ele botar ainda o Chico Graziano, o Tucano, como ministro não do PT, não, o Chico Graziano
como ministro do Meio Ambiente vai ser outro gol de placa, o cara manja. Mas vamos mudar o rumo dessa prosa, que eu quero falar hoje é do Ministério do Trabalho. Mais uma jogada espetacular do Jair Bolsonaro, hein? Nem começou o governo ainda, mais uma, que ele só faz, parece que ele está querendo me agradar. Eu que sou de esquerda radical, mas acabar com o Ministério do Trabalho é realmente fundamental. Só defende o Ministério do Trabalho, os funcionários do Ministério do Trabalho, que não serve para porcaria nenhuma. E o único argumento deles é que o Ministério já tem 88 anos. Por isso mesmo, 88 anos já está mais do que no tempo de aposentar o Ministério do Trabalho. Por quê? Porque as relações capital-trabalho já mudaram completamente, elas mudaram muito antes. Quando o Marx, né, lá no século XIX, fez a sua obra Magna Capital e conseguiu explicar a teoria da mais-valia, as relações capital-trabalho eram completamente diferentes. Já no século XX, a teoria marxista ela já não funcionava mais. É porque as relações entre os trabalhadores e os empregadores já tinham mudado completamente, né? Se o Marx tivesse visto como é que é a vida do trabalhador no século XX, não precisa ser no XXI, no XX ele já ia, ele mesmo ele não se consideraria nem mais marxista, porque as relações entre os trabalhadores, entre o capital e o trabalho, como se diz teoricamente, mudaram radicalmente. E o Ministério do Trabalho, que tem 88 anos, foi criado lá na época do Estado Novo, em 87, pelo Vargas, inclusive quando o Brasil tinha um governo proto-fascista, né, em que você tinha uma relação com os trabalhadores completamente diferente, inclusive demagógica e paternalista. Hoje as relações entre trabalhador e empregador são completamente diferentes. Chega a ser, na maioria dos casos, até mesmo de parceria. Né? É uma parceria que existe entre o trabalhador e o empregador, entre o empreendedor e aquele que está sendo lá, e a mão de obra, que é cada vez mais especializada. Né? Aquele desnivelamento que existia entre o trabalhador e o empregador, isso aí está cada vez menor. Então, essas relações hoje são completamente diferentes. Né? Onde já se imaginou no século XIX que, por exemplo, o trabalhador teria ações da empresa em que ele trabalha ou qualquer outra empresa, só para começar por aí. Só tem uma coisa melhor. Só tem uma coisa melhor que acabar com o Ministério do Trabalho. É acabar também com a Justiça do Trabalho, que é uma justiça absolutamente inepta, é uma burocracia só, as relações, as pendengas entre o empregador e o trabalhador têm que ser resolvidas como é nos Estados Unidos, entre as partes, diretamente entre as partes. Não tem nada que a Justiça do Trabalho se meter no meio, né, e acabar, na verdade, prejudicando o trabalhador e o empregador. É mais um cabidaço de emprego que podia acabar no Brasil. Eu queria muito recomendar um livro que saiu, é pena que saiu ainda só em inglês, Capitalism in America. O livro que eu estou lendo, que é fantástico, que mostra como é que se formou o capitalismo dos Estados Unidos. E esse livro é fantástico, porque nos Estados Unidos nunca teve justiça do trabalho. E lá, que eu saiba, os trabalhadores têm um standard de vida, um welfare, como se diz, muito bom, muito bom. Pode não ser o ideal, mas é muito bom. Por isso, mais um ponto para o governo Bolsonaro. Nem começou ainda, já estou ficando preocupado e nervoso. É aquele negócio, sempre com o pé atrás, né? Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas foi mais um ponto, tem que reconhecer. Um beijo, um queijo, tchau. Então é o seguinte, temos aqui uma expressão que ele utilizou, protofascistas, se referindo ao governo de Getúlio Vargas, que era um governo inspirado no fascismo italiano. E a nossa CLT, há pessoas que discordam disso que eu vou falar agora, mas as evidências são no sentido de que a nossa consolidação das leis de trabalho, a nossa legislação trabalhista, é uma cópia da Carta del Lavoro que foi feita no governo do Duce, italiano, o Mussolini. Então, o protofascismo, segundo se sabe pelo significado da palavra, nos dicionários políticos, e no Wikipédia, em qualquer lugar que você
buscar, o protofascismo seria um fascismo primitivo, seria alguma coisa em relação a você se inspirar em algum modelo e primitivamente você segue aquele modelo. Então, o protofascismo, quando você ouvir essa expressão, significa exatamente isso. Um protocomunismo, protofascismo, protonazismo, então seriam essas cópias, né? Essas cópias e de maneira primitiva que se inspiram nesses modelos. A Justiça do Trabalho, outro ponto interessante que ele tocou foi na Justiça do Trabalho, um tema que inclusive está muito em moda. A nossa legislação está começando a mudar. Durante muitos anos nós sofremos os impactos quase que de uma cláusula pétrea em relação às relações seletistas e não se admitia outras alternativas. Hoje nós já progredimos um pouco. Isso aí vai mais ou menos no mesmo compasso da lei do divórcio, que encontrou uma grande resistência no início, levaram-se algumas décadas para poder chegar numa conclusão e o divórcio acabou saindo. Então a mesma coisa é a Justiça do Trabalho. Uma justiça emperrada, burocrática, com um esquema clientelista, sindicatos mandando e desmandando nisso. É uma vergonha. A Justiça do Trabalho, se ela deixasse de existir, seria uma economia para os cofres públicos fantástica. E tem que manter toda essa estrutura da Justiça do Trabalho, que inclusive não dá conta. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. O Brasil está caminhando para grandes desafios, para resolver problemas que são verdadeiros desafios e que nós estamos dando o primeiro passo no próximo governo. Vamos ver o que vai vir por aí. A expectativa é grande. E por último, a expressão, né, que ele citou aqui, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse era um lema dos udenistas, aqueles que fizeram oposição ao Getúlio Vargas, à ditadura Vargas, que hoje é pouquíssimo comentada. Muito bem, meus amigos, então nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer a audiência e aos telespectadores. Quero também mandar aqui um abraço para uma amiga que outro dia encontrou comigo na rua e falou muito do nosso programa. Eu até fiquei assim muito agradecido, né? Gratificado por essa pessoa que de alguma forma fez para nós esse elogio ao nosso programa. É a senhora Gessilda Borzino. Quero mandar um forte abraço para a senhora. Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Sei que a senhora é uma assistente cativa do nosso programa. E a vocês, telespectadores, que quiserem se comunicar conosco, já sabem, via Facebook, podem mandar suas opiniões, podem também acessar a nossa página no Facebook ou ainda assistir os nossos vídeos da programação passada no YouTube. Nós temos lá uma programação enorme, vários temas e mesmo que vocês não gostem, tem algumas pessoas que criticam. E eu aceito as críticas, não tem problema, faz parte do contexto. Ninguém é obrigado a concordar conosco. Mas é sempre um prazer estar em contato com vocês, gostando ou não gostando do programa, concordando ou não concordando. Um forte abraço, até a semana que vem e quando traremos aqui uma nova atração. Uma boa noite a todos, para quem é da noite, bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem é da tarde que assistir esse programa, dependendo da hora que for assistir. Até lá, até a semana que vem.